O Evangelho de João, ele, eu diria assim, do ponto de vista científico, que ele é um estudo de casos. Porque cada passagem, cada fato, ele pega desde os antecedentes, ele vai antes do acontecimento, descreve o fato em si e depois as consequências, os desdobramentos. Tá? O Evangelho de Lucas também tem uma característica científica, porque ele fala logo na abertura, quando ele faz uma dedicatória ao Teófilo, ele fala que colheu os depoimentos e vai descrevê-los agora pela ordem em que ocorreram. Então veja bem, que Lucas, como ele não assistiu nada, ele não conheceu Jesus Cristo, e ele vai então até as pessoas, conversa com Maria, conversa com os apóstolos, com as pessoas, e vai relatar, por exemplo, fatos que também os outros não relataram, mas além das parábolas isso não tem tanta relevância, né? Fala sobre a questão dos discípulos de Emaús, porque ele se dispôs a pegar os testemunhos de várias pessoas e fazer um relato ordenado. João escreveu o Evangelho, e João foi apóstolo de Jesus, ele escreveu o Evangelho na sua velhice. E como ele era jovem quando apóstolo, quando ele acompanhou Jesus, nós temos então uma pessoa que amadureceu bastante, que passou por muitas dificuldades e muitas lutas também, e vai escrever o Evangelho já numa idade avançada. Os fatos que ele mostrou nesse Evangelho e o pensamento dele deram origem a um entendimento que Jesus era filho único. No primeiro capítulo do seu Evangelho ele faz uma apresentação assim cósmica de Jesus. Jesus é o Verbo encarnado. E a partir daí, logo ainda no primeiro capítulo, ele fala duas vezes, se refere a Jesus como sendo o Filho unigênito, o Filho único. E isso deu a base para o cristianismo entrar numa deificação de Jesus como sendo o Filho único, o que parece ser uma opinião exclusiva do evangelista João e que hoje em dia é bastante discutível esse entendimento, né? Porque o que acaba prevalecendo no Evangelho é que todos nós somos filhos de Deus, somos filhos únicos, mas somos todos filhos de Deus. Esse entendimento, então, ele tem um viés que é bastante questionável. Mas no restante todo, o Evangelho de João, além de exaltar a figura de Jesus na sua magnitude, ele também mostra um discurso muito mais profundo do que os demais, em que as questões metafóricas, simbólicas e transcendentes, elas aparecem em profusão. A questão de pegar um fato e acompanhá-lo ao longo de um processo aparece, por exemplo, na conversa com a mulher samaritana, que ocupa praticamente um capítulo, que aparece na ressurreição de Lázaro, que é assim também, que Jesus fala com os apóstolos antes o que está acontecendo à distância e depois chama os apóstolos, vamos lá para ver o nosso amigo, e chega lá, conversa primeiro com Marta, depois com Maria, depois vai ao túmulo, ressuscita Lázaro, ou seja, os fatos não são apresentados de uma forma sintética como ocorre nos outros três evangelhos. Ele descreve com as minúcias, com os detalhes. E esse modo vai, por exemplo, ficar muito exuberante no capítulo 9, quando ele descreve a cura do cego de nascença. Jesus chega ao local, se depara com um cego, cura esse sujeito e no final manda que ele lave os olhos no tanque de Siloé
e esse sujeito volta enxergando, mas ele não conhece Jesus Cristo. Ele não tinha visto Jesus, não chegou a vê-lo. Então, a partir daí tem uma sequência de episódios relacionados com essa cura, de como os judeus foram interrogar os pais, e os pais saíram fora dessa história de qualquer risco, porque já tinha um aviso que aqueles que dissessem que Jesus era um profeta seriam expulsos da sinagoga. Eles transferem o problema para o próprio filho e aí fazem um interrogatório a respeito disso, e aí vai sucessivamente contando a história de um testemunho muito rico e muito denso por parte desse sujeito, no sentido de dizer que Jesus era quem o havia curado. Chega a confrontar-se com os judeus, perguntando: vocês querem ser discípulo dele também? Porque estão perguntando isso toda hora, mais ou menos assim, né? E no final, Jesus reencontra com ele e o diálogo é de uma profundeza muito arrebatadora. E aí termina o capítulo. Então, conclui-se que o Evangelho de João ele era destinado às pessoas que já conheciam o Evangelho, já sabiam das lutas travadas no terreno social. Então, entende-se que esse Evangelho é destinado aos cristãos. Qualquer que seja o trecho, qualquer que seja o Evangelho, o que nos importa principalmente é absorver dali os ensinamentos que nos permitem viver com mais equilíbrio, com mais sabedoria, com mais amor, com mais desprendimento, com mais altruísmo, e estar sempre em comunhão com Deus, que está presente em nós e em todas as coisas e em todos os fenômenos. Muito obrigado, até breve.